Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria você estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Yane? Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui também nessa tarde. Então, hoje o título da nossa pauta é uma pergunta para você. Como está o seu coração? E não vou te perguntar sobre o seu último check-up, né? Como é que está o seu músculo cardíaco aí, se você tem feito, porque check-up é necessário também, né? É necessário, muito necessário. Né? Nossa, a gente está vendo, a gente teve notícia, essa semana a gente teve noticiários assim de infarto. Muito. Assim, de pessoas jovens, de mulheres, sim. e de tudo, né? Então é bom manter uma... E muitas vezes a gente não vai atrás disso. Pois né? tem pessoas que acham assim, não, eu tenho 40 anos só, eu tô ótima. Então, né? Eu acho que depois, passou dos 25, você começa a fazer uma rotina Sim. Uma vez por ano fazer pelo menos, né? Mas esse é o sentido literal da palavra coração. Para nós, né, que estamos sempre assim como cristãos fazendo o assunto, a própria Bíblia, ela vai usar a palavra coração de maneira literal, como nós falamos, como esse músculo cardíaco. O exemplo que eu vou te dar está lá em 2 Reis 9:24, que diz assim: Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu do seu carro. Simplesmente uma flecha direta ali no o coração. No coração, né? Cardíaco, isso. Mas no sentido figurado, que nós conhecemos e a própria Bíblia usa, ele concentra, ele diz que o coração é a sede de todos os nossos sentimentos. Exatamente. Né? É o homem interior, né? Como a Bíblia diz. Inclusive é mais mencionado nesse sentido do que propriamente dito como um músculo. Sim, bem mais. E Provérbios 4:23, por exemplo, quando ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uau! Esse a gente poderia interpretar dos dois jeitos, né? Cuida dele, porque também dele procede essa vida, esse ar que respiramos. Mas essa outra vida, dele procede essa nossa vida interior. Exatamente, essa vida interior. E como é importante a gente entender esse contexto, inclusive dentro desse livro de Provérbios, que vai tratar muito sobre o coração como centro das nossas emoções e como nós precisamos. E é interessante que o texto fala e traz para nós o entendimento de que a responsabilidade de guardar o coração, ela é pessoal. Então, cada um de nós tem que guardar o seu próprio coração. Né? Sabe? E fora que essa é uma ordenança. Sabe? Não é assim, se você quiser, ou se você tiver disposto, isso aqui é um bom conselho. Não é um bom conselho. É uma ordenança bíblica, né? Então, porque é o que está aqui dentro que me impulsiona a viver, né? Então, quando eu faço essa pergunta, como está o seu coração? Que pergunta eu posso estar fazendo nesse sentido, né? Pois você pode perguntar justamente sobre as minhas emoções. Né? Como é que andam todas as suas emoções, como é que anda, porque ele excede também daquilo que nós pensamos, porque o meu pensamento reflete em ação, em emoção e tudo mais, né? Agora, apesar de ser sede de tudo isso, de sentimento, de desejo, os nossos desejos estão aqui, né? As nossas intenções, a Bíblia diz que ele sonda as intenções do coração. Eu posso chegar diante de Deus com a carinha mais bonita e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu quero fazer isso. Ele não vai olhar para minhas palavras ou para mim. Ele olha e ele sabe exatamente qual é a nossa intenção. E é muito importante isso, né, Mirtz, para nós olharmos e avaliarmos a nossa vida, aquilo que nós fazemos, e fazer a pergunta: por que eu faço o que eu estou fazendo? Essa é a intenção real pela qual nós fazemos aquilo que fazemos. Isso é importante da gente. Sabe? E isso se você quer realmente estar no centro da vontade de Deus. Tem que ser isso, né? Porque sabe o que mais que a Bíblia diz a respeito do coração? Que ele é enganoso. Esse ainda é uma preocupação, porque ao consultá-lo, ao sondá-lo, né,
ele pode te dar a resposta enganosa. Quando eu digo ele pode te dar a resposta enganosa, é você que está. Claro. É a partir do nosso dos nossos sentimentos. E isso é um conselho que nós ouvimos muito e que o mundo oferece até de uma forma romântica. Claro. Siga o seu coração. Faça o que o seu coração mandar. Faça o que o coração mandar. Mas o coração, justamente, biblicamente dizendo, ele é enganoso. Ou seja, o que é enganoso? Justamente a instabilidade das nossas emoções. Sim. Eu não posso ser guiada pelo meu coração. Sabe? Né? Eu realmente não acordei bem hoje, as coisas estão pegando, então aqui dentro estou cheia de conflito, não estou sabendo lidar com isso e aquilo, e vou fazer, porque é isso que meu coração... E vou fazer o que o coração está ditando debaixo disso. Né? Exatamente, isso aí já é um alerta, né? E, queridos, nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que essas coisas não se separam a não ser pelo poder da palavra de Deus. Eu vou ler isso para você. Está lá em Hebreus 4:12, onde diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Uau! Né? É muito maravilhoso. Lindo demais. Sabe, o que você pode entender num versículo desse, né? Esse texto de Hebreus é muito interessante, porque a palavra de Deus sendo traduzida para nós como essa espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, né? E o que significa isso? É que a palavra de Deus, ela traz para nós o discernimento através do conhecimento revelado nas Escrituras, onde eu vou saber quando é a minha emoção, o meu sentimento que está me guiando, ou quando é o Espírito Santo que está me guiando. Então, esse discernimento, ele vem justamente por conhecer a Deus, conhecer a sua vontade a partir da revelação das Escrituras. Então, por isso que é importante, e por isso que a palavra de Deus é como essa espada de 2 gumes. E sabe, e você só vai fazer isso se realmente você tiver uma disposição, sabe, de não se enganar, tá? Porque é fácil, às vezes, eu falar, por que eu acordei assim? Talvez eu encontre 3, 4 bons motivos, sabe? E que, dentro do meu devocional, ao ler a palavra de Deus, eu posso encontrar uma verdade encoberta ali, né? Sabe por quê? A gente não tem tanta preocupação com o nosso interior. Porque hoje, de repente, dependendo da sua inquietação anterior, você pode optar até por um remedinho, né? Alguma coisa que vai te deixar serena. Exato. Né? Eu acho que o ser humano ele é muito mais preocupado com o exterior. Não estou dizendo só exterior físico, talvez você pense que mulheres só seja assim, mas tudo aquilo que acontece com o exterior. Seja com relacionamento, trabalhos e tudo mais, coisas que você tem que envolver, você cuida da tua aparência, cuida tudo, cuida até da tua energia e tudo mais, e raramente o teu interior sempre vai ser colocado num plano... Deixa para depois. Isso, né? E por isso que o texto de Provérbios 4 fala justamente isso. Que sobre tudo que se deve guarda o seu coração. Porque realmente, e esse guardar vem no sentido de observar, de vigiar, né, o nosso coração. Então a gente precisa olhar para nós de uma forma muito honesta e saber como que nós estamos guiando, como que nós estamos caminhando na nossa vida. Sabe, porque se você não fizer isso, pode acontecer que um dia você acorde e perceba, sabe, que você está sendo conduzida totalmente pelo seu sentimento e você não controlou aquilo que é a sua alma, que eu vou chamar de alma. O rei Davi, ele dava ordem para a alma dele, ele fazia a alma dele se sujeitar ao Espírito. Ele dizia, aquieta-te, minha alma. Sabe? Para aí um pouco. Agora, você pode deixar correr solto também, se você não... Exatamente. Né? Se a gente não tiver essa consciência, né, Mirtz? Então, quando aconteceu a queda, o coração do homem, o coração da humanidade ficou deformado. Gênesis 6:5 diz assim, e viu o Senhor
que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Uma observação de Deus a respeito do coração humano. Sim. O coração humano pós-pecado, ele é inclinado para o mal. Uma inclinação total, sabe? E como eu disse, nós somos corpo, alma e espírito, né? Se você realmente não colocar o espírito acima dessas coisas, eu sempre digo que a alma, que ficaria no meio, ela se inclina muito mais para o corpo do que para o espírito. A minha alma cansada, ela vai dar sugestões para o meu corpo, né? Tô inquieta, né? Bem capaz da minha alma sugerir uma atividade que possa me relaxar, né? Uma Coca-Cola para me dar um up, sabe? Diferente do que se eu buscando na palavra, eu poderia encontrar um caminho. Exatamente. Né? De cura mesmo. E o mundo alimenta a nossa carne já, né? A gente já vai. Agora, o nosso espírito, ele necessita ser alimentado pela palavra. E sabe quando, se você não tivesse cuidado, sabe quando? Só quando você já viu falar, porque tem uma expressão assim, o meu mundo interior desabou, né? A pessoa, quando desabou? Porque você nunca cuidou. Nunca cuidou, nunca né? guardou. Essa conversa é justamente isso, sabe? Então, quando eu digo que o Senhor examina, né, o nosso interior, aliás, eu vou dar o versículo bíblico para você, porque ele é bem completo. Lá em 1 Samuel 16:7, diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha só, né? E esse é o olhar mesmo que o Senhor, né, nos ensina aí, que ele olha para o coração e não para a aparência, e mostra também que a nossa inclinação é justamente olhar para a aparência, né? Então a gente vai contra isso, contra a nossa carne, de olhar para a aparência e sermos conduzidos mesmo pelo nosso... A gente é muito conduzido por aquilo que diz o nosso coração. E sabe, queridos, não é só para coisa má. Porque às vezes, vamos pegar uma coisa boa, por exemplo, até isso aqui eu acho, até isso aqui. Uma conversa como essa, pontuada, pautada em cima de valores bíblicos, para chegar para a pessoa, chegar até você, parece coisa ótima. Mas a motivação por trás disso, às vezes, não é a correta. É verdade. Eu estou fazendo isso por quê? Porque quero estar numa TV... Aí a motivação seria completamente errada, né? Estou fazendo por quê? Então, às vezes, até coisas com aparência muito boa têm a motivação errada. Exatamente. Por isso que Deus, né, ele já disse que ele sonda o nosso coração e conhece a intenção. E daí mostrando, porque você tem que se expor para que Deus faça isso, e daí você tem que corrigir, né? Porque não é até natural. Algumas coisas são até muito natural para esse ser humano caído. É a palavra de Deus, o conhecimento dela que vai nos trazer para o centro, para essa verdade, né? Exatamente. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para tentar fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre o nosso coração, como está o nosso coração. E a pergunta é justamente para que você possa sondar, né? Porque às vezes nós não dimensionamos.
Como a gente não tem esse hábito, ou não faz isso, ou posterga, deixa para depois, vou tocar primeiro, que isso aqui é mais urgente, eu preciso acertar isso e tudo, né? Mas se a gente tivesse alguns hábitos, veja como o rei Davi fazia. O Salmo 139, nos versículos 23 e 24, ele vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Ai, que lindo, né? É lindo. Nossa, esse texto é maravilhoso porque ele faz justamente isso. Ele pede para que o Senhor sonde as intenções dele, porque muitas vezes nós podemos fazer... Desconhecer também. E nós podemos viver uma vida de aparência, fazer para que os outros vejam, mas qual é a intenção do nosso coração? E é muito interessante que nesse texto, Davi, o rei Davi, ele pede para que o Senhor sonde o seu coração. E ao mesmo tempo que o Senhor, ele pode sondar o nosso coração e ver as intenções, nós também devemos guardar o nosso coração. Como? Né? Se a gente pensar, como que eu posso de uma forma prática guardar o meu coração? Eu preciso cuidar, Mirtes, com aquilo que eu vejo, né? Com a janela que entra no meu coração, através dos meus olhos, através dos meus ouvidos, por onde eu caminho, com quem que eu me relaciono. Tudo isso traz para nós um entendimento na prática sobre como eu devo guardar o meu coração. Né? Então, muitas vezes, nós não estamos guardando o nosso coração porque temos visto coisa que não agrada ao Senhor. E às vezes é só pedindo para ele, sonda, conhece e ouvindo a resposta dele, porque até então podia estar fazendo isso na maior ingenuidade ou ignorância espiritual ou qualquer coisa. Aí, se depois que eu peço para ele fazer isso, eu me atento, quantas vezes aí você diz, uau, eu vou ter que parar de fazer isso, né? Às vezes é num determinado momento. Já aconteceu comigo em coisas assim, séries, sabe? Que estão aí e que você tem que selecionar, elas estão para um momento teu de lazer, faz parte da vida, você pode, né? Mas você tem que saber, a Ana acabou de dizer, o que você está vendo. E às vezes você começa a ver alguma coisa que no início te parece boa. Você tem que estar muito atenta, porque no segundo ou terceiro capítulo, sabe lá, Deus vai te mostrar que você não precisa estar olhando para aquilo. Exatamente. Né? Isso faz parte do guardar o coração, porque, como nós dissemos no começo, a responsabilidade é pessoal nossa. E sabe, se você não ficar muito atento a isso, você vai encontrar desculpa. Fala, não, mas eu tenho maturidade espiritual, quero ver como é que vai terminar essa coisa, e às vezes você vai até o fim, para ver como é que termina a coisa. Aí no outro dia, quando você está bem distraída, vem uma cena na sua mente, daquilo que você não precisava ter visto. Tem brecha, né? A gente vai abrindo as brechas, né? Agora, e também, qual é a coragem, né, de falar, examina a minha vida em detalhes? Bom, é até meio irônico, porque a gente sabe que ele sabe tudo. Né? Então pedir isso não deveria ter dificuldade nenhuma. É verdade. Mas tem. Tem. Né? Em todos os detalhes, sabe por quê, Mirdes? É muito interessante também que às vezes a gente pede para que o Senhor sonde ou que Ele veja as nossas vidas quando nós estamos num meio espiritual. Mas e quando eu estou numa panificadora, num supermercado, onde não tem ninguém, né, desse convívio espiritual, como é a minha conduta? Será que eu também estou honrando ao Senhor ali? Né? Será que eu estou tratando as pessoas com amor, respeito, com honra, né? Ou somente no ambiente espiritual? Ou então aquele famoso, o que é que eu faço quando ninguém está vendo o que eu faço, exatamente. Né? Também assim. E não estou dizendo que sejam coisas absolutamente marcadas ali com pecado, adultério ou roubo, mas sabe, coisas que a Bíblia diz que inclusive elas não precisam ser o próprio mal, basta ter aparência. Né? Basta ter a própria aparência. É um sondar constante. Isaías 66:2 diz assim a palavra de Deus: a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei: para humilde e contrito de espírito, que treme a minha palavra. Outra versão diz assim: olharei para aquele que tem o coração quebrantado. Né?
Então, essa já é, em relação ao nosso coração, já é uma exigência do nosso Deus. Uhum. É esse coração quebrantado, né? Eu creio que é um coração humilde e submisso à vontade de Deus, apesar de nós, né? É a gente encontrar o prazer vivendo de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Sabe, às vezes a gente fica temerosa de que, nossa, mas diante de um Deus Santo, Todo-Poderoso, eu apresentar algumas coisas, e a gente esquece que Deus, nós temos um Deus que já viu tudo que aconteceu na vida, não precisa falar, né? Se pensar, não vou falar. Ele viu os caminhos porque eu andei, inclusive ele viu meus pensamentos, ele sabe o que eu pensei e que não contei para ninguém, né? Né? Ele sabe aquilo que me dá medo, aquilo que me consola, né? Ele sabe tudo, tudo. Agora, para eu ficar diante dele dessa maneira, eu preciso ter um conceito muito correto de quem ele é. Ele é Pai amoroso. Porque senão eu não vou me expor desse jeito, né? Exatamente. E isso só vai vir, só existe um caminho, é através da intimidade. Porque se eu não tenho intimidade, eu não vou me abrir mesmo, né, com o Senhor. Então, a intimidade é o caminho que nós precisamos para que haja esse relacionamento, né, de transparência, de que eu posso me abrir com confiança num lugar seguro que é na presença do Senhor. Então, tudo isso vem em cima desse lugar de intimidade, desse lugar de conhecer quem Deus é, como Ele se revela como um Pai, que eu vou conhecer através das Escrituras. Sabe, quando que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, quando Ele veio, e Ele teve um encontro com aquela mulher samaritana lá no poço, Ele falou para ela que ela estava no 5º marido, né? Já tinha sido, né? E a gente vai perceber a maneira como Ele falou para ela essas coisas e por que Ele falou para ela, né? Ele não chegou e falou assim, escuta, eu sei que você tem uma vida promíscua, que você tá, né? A intenção dele realmente era, olha, não é em relacionamentos humanos que você vai encontrar aquilo que é bom para tua vida, né? Ele conhecia justamente o coração dela, né? A necessidade do coração. E a busca que ela tinha, né? Por saciar esse vazio da alma dela. Coisa que um outro ser humano natural poderia, olha, essa aí é uma, né? E tem um monte de adjetivo para dar, né? E sabe? Ou então até alguns crentes, sabe? Que iam pensar, vou ter que expulsar o espírito de pombagira em cima dela, porque, né, vive, sabe? É esse o diferencial de quando se olha para dentro do coração, né? E não precisa ter esse temor, porque a gente vai diante de Deus, não tem como, com todos os nossos pecados, né? Exato. Porque tem pessoas que ainda, né, apesar de tudo mais, não tem essa intimidade, não conhece, ainda tem certo receio, né? E o que isso pode, essa continuidade de pecado, digamos assim. Eu vou ler Romanos para vocês, para a gente comentar um pouquinho. Romanos 7, 14 e 15 diz assim, o apóstolo Paulo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, pois o que eu faço eu não entendo. O que eu quero, isso eu não pratico, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Paulo, ele é muito interessante porque ele vem falar justamente sobre a luta que existe entre a carne e o espírito. Da vontade da carne dele, né, de fazer essas coisas, ser guiado pelo sentimento dele, mas ao mesmo tempo existe essa luta com o espírito de saber o que ele deve fazer. Então existe isso, e isso é muito interessante da gente ouvir o apóstolo Paulo falando, porque nós nos encaixamos nessa história também e nessa luta que existe entre a carne e o espírito. E em todos os sentidos, às vezes até da própria obra de Deus que nós fazemos. Quantas vezes a luta é o espírito direcionando para um lado e a gente fazendo aquilo que a gente acha que flui, que gosta, que quer. E há muita gente, Mirtes, que tem trabalhado muito para o Senhor, muita gente trabalhando para o Senhor, sem o Senhor. Sem o Senhor. A pessoa faz porque acha que Deus precisa dela. Deus não precisa de nós. Deus, ele desfruta da comunhão dos seus filhos, né? E nós desfrutamos da presença dele. Né?
E sabe, e este é uma coisa tão interessante, que a conversa porque às vezes você nunca pensou, para que sondar com o meu coração? Mas você tem algumas atitudes que sinalizam necessidades lá dentro. Né? Eu vou falar algumas coisas que talvez se encaixem. Se for uma só, nem se preocupe e tal, mas se tiver duas ou três, sabe? Coisas como comer demais, né? Qual é o motivo de comer demais? A gente tem um tamanho, nossa fome tem um tamanho, né? Sabe? Que vai ser satisfeito com o quê? Comer demais, trabalhar demais, tomar muitos remédios, beber, sabe? Murmurar, tá sempre murmurando, medo, sabe? Eu acho que a repetição de duas dessas coisas, o seu interior não vai bem. Exatamente, já revela como está o coração, né? Aquilo que nós fazemos, como nós reagimos quando somos pressionados, revela o estado do nosso coração, né? E às vezes vão servir para buscar um mecanismo de fuga e não buscar o Senhor para poder tratar com isso. Exato. Né? Sempre cobrir com alguma coisa. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo se fez Deus formoso em seu tempo. E também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, né? A gente, em outros programas também a gente fez pergunta assim, como é que você tem olhado para a vida, né? É tão importante, né? Porque nós repetimos sempre as mesmas, assim como o homem pensa, ele é, né? Examine-se o homem a si mesmo, sabe? Porque nós temos um Deus bondoso, que quando você se propõe a olhar, a deixar ele permitir, né? Porque se você ficar quieto, vai acontecer o que está escrito no Salmo 32:3. Vou ler para você. O salmista diz assim: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Olha só, esse texto, né, que fala do salmista, fala justamente sobre guardar, não confessar os seus pecados. A Bíblia já nos orienta a isso, a confessar os nossos pecados para que haja cura. Então, se não consumiram-se os meus ossos. Por quê? Porque não houve essa confissão. Nem quis identificar o que estava acontecendo. Até o medo de identificar, de dar um nome. Sabe? Porque às vezes a gente dá uma justificativa para o sentimento e não o verdadeiro nome, né? Para o sentimento, né? Então, sabe, o nosso conselho para você, né? O nosso conselho não. Dependendo da resposta que você deu, como é que está o seu coração? Você acha que a conversa serviu, foi proveitosa? Dá para te pensar um pouquinho? Dá para pensar. Com as nossas reações, a gente consegue avaliar como é que está o nosso coração. Então, vamos por aí? A gente termina essa conversa, como eu te disse, que não tem fim, né? Não tem fim, mas o nosso tempo sim. E agradece você de coração por ter estado conosco e te convida para um próximo programa. Deus te abençoe.